O próprio Banco do Brasil divulgou nesse fato relevante de agosto de 2024 o lucro líquido ajustado que eles esperam obter neste ano de 2024 entre 37 e 40 bilhões de reais. O que muita gente faz é pegar um número entre esses dois valores e simplesmente aplicar o payout de 45%, que é o payout desse ano de 2024. Supondo aqui 39 bilhões, aplicando 45%, vai dar ali 17,5 bilhões de reais para serem distribuídos aos seus acionistas. E se você dividir esse número pela quantidade de papéis elegíveis para receber os dividendos, na faixa de 5 bilhões e 700 milhões, vai dar ali um número de R$ 3,07 por ação. Eu vou provar para vocês que esse não é o valor que vai cair no bolso dos acionistas referente aos lucros de 2024 do Banco do Brasil. E para isso basta olhar para o ano de 2023, onde o lucro líquido ajustado ficou na faixa de 35,6 bilhões de reais. Se a gente pegar esse valor e aplicar o payout da época, que era de 40%, a gente vai obter um montante de 14,2 bilhões que seriam distribuídos para os seus acionistas, né? Então, pegando esse valor e dividindo pela quantidade de papéis elegíveis para receber dividendos, na faixa de 5 bilhões e 700 milhões de papéis, daria ali R$ 2,49 por ação. E aí eu trago vocês para esse estudo que eu fiz dos dividendos do Banco do Brasil do ano de 2023. Eu coloquei todos os valores brutos nessa coluna e os valores líquidos na outra. E o que a gente tem é um dividendo por ação bruto para o ano de 2023 de R$ 2,29, muito distantes daqueles R$ 2,49 que deveriam aparecer aqui, né? O valor bruto. E o valor líquido, pessoal, é ainda menor, de R$ 1,99. Não chegou a R$ 2 por ação o valor líquido que caiu no bolso dos acionistas de Banco do Brasil referente aos lucros de 2023. Isso acontece por uma questão simples. Apesar do lucro líquido ajustado ficar nessa faixa dos 35,5 bi, o lucro base para o cálculo dos dividendos é menor do que esse, ficou na faixa de 32,5 bilhões de reais. Essa informação está no próprio site de RI do Banco do Brasil. É só você chegar aqui no quarto trimestre de 2023 e baixar as demonstrações contábeis. Eu peguei aqui em PDF e você vai achar aqui a base de cálculo dos dividendos nessa faixa de 32,5 bilhões de reais. Se você simplesmente tirar 40% deste valor, você vai encontrar exatamente esses 13,029 bilhões de reais. E se a gente voltar aqui para o nosso estudo, é exatamente esse valor que aparece aqui no montante total distribuído no ano de 2023, nessa faixa dos 13 bi. E só para vocês terem uma noção, o montante líquido distribuído pelo banco em 23 ficou nessa faixa de 11,3 bilhões de reais, o que seria um payout líquido de apenas 32% com relação a esse lucro líquido ajustado de 35,5 bilhões. Ou seja, pega 32%, aplica em 35,5%, que você vai achar exatamente 11,3, quase 11,4 bilhões. Outra conta importante a se fazer é pegar esse lucro base de cálculo para dividendos e dividir pelo lucro líquido ajustado. E multiplicando por 100, a gente vai encontrar 91,6%, quase 92%, ou seja, o lucro base de cálculo para dividendos, ele é mais ou menos 8% abaixo do lucro líquido ajustado. Se a gente fizer essa mesma conta para 2022, pessoal, observe que a base de cálculo para dividendos ficou nessa faixa de 29,5 bilhões e o lucro líquido ajustado não é esse que aparece aqui em cima, e sim esses 31,9 bilhões que aparece aqui nessa apresentação. Fazendo a divisão e multiplicando por 100, a gente encontra novamente nessa faixa dos 92%. Ou seja, o lucro líquido para cálculo dos dividendos está mais ou menos 8% abaixo do lucro líquido ajustado. E dito isto, estamos aptos para analisar os dividendos do Banco do Brasil para o ano de 2024. Veja que eu coloquei aqui o lucro líquido ajustado estimado de 39 bilhões. Está nessa faixa aí entre 37 e 40, a estimativa do próprio banco. Você escolhe um número desse, coloquei aqui na faixa dos 39 bilhões. Só que o lucro base para o cálculo dos dividendos ficou de 35,8 bi, porque eu tirei 8% desses 39 bilhões. Daí, se você aplica os 45% de payout sobre esses 35,8, você vai achar um montante bruto estimado para o ano de 2024
de 16 bilhões de reais e o montante líquido é na faixa dos 14 bilhões. Como é que eu calculo esse montante líquido aqui? É só você multiplicar por 0,87. Eu tirei esse número também de uma análise que eu fiz do ano de 2023. Pega esse montante líquido de 14 bilhões, divide pela quantidade de papéis elegíveis para receber dividendos. Você tem que tirar aqui os papéis que estão em tesouraria, que é pouca coisa, mas tem papéis em tesouraria do BBAS3. E aí você vai encontrar simplesmente R$ 2,46 líquido de impostos, um valor muito inferior àqueles R$ 3,07 que a gente viu no começo desse vídeo e que muita gente acha que é o valor que o Banco do Brasil vai pagar para os seus acionistas. Mesmo se você considerar o valor bruto, que é esse montante de 16 bilhões de reais, e dividir pela quantidade de papéis elegíveis para receber dividendos, não vai dar esses R$ 3,07. Fiz a conta aqui e dá R$ 2,82. Mas o que é interessante notar é que desse dividendo por ação estimado de R$ 2,46, o banco pagou até o momento R$ 1,34, ou seja, falta ainda o banco distribuir R$ 1,12 líquido de impostos. Muita gente acha que o banco vai pagar ainda esse ano na faixa dos 60 centavos, que seria 40 centavos de dividendo complementar do terceiro TRI, mais 20 centavos antecipado do quarto TRI. Sobraria ainda para o começo do ano que vem 52 centavos por ação. E só para a gente ter uma noção, pegando esse R$ 1,12 e dividindo pela cotação de BBAS3 hoje, que está na faixa de R$ 26,20, algo desse gênero, multiplicando por 100, a gente tem um yield restante para o Banco do Brasil de 4,2%, quase 4,3%. E fique bem atento que o Banco do Brasil vai divulgar os seus resultados do terceiro trimestre no dia 13 de novembro e nessa mesma data vai ter um anúncio de um dividendo complementar do terceiro trimestre de 2024. E que a gente espera que seja na faixa dos 40 centavos líquido de impostos, o que daria um dividend yield na faixa de 1,5% só para este anúncio. E vindo aqui para a nossa planilha de preço teto 2024, a gente vê que o DPA, dividendo por ação, que a gente espera é exatamente de R$ 2,46, o que está dando um yield hoje, pessoal, de mais de 9%, e o preço teto exigindo 9% é de R$ 27,35 e a margem de segurança é positiva por 4,5%. Para 2025 eu já faço considerações parecidas com o que eu fiz para 2024, coloco esse lucro projetado distribuível, né? Ou seja, aquele que vai ser usado para cálculo dos dividendos mesmo. O payout considero ainda de 45%, o que vai dar um dividendo por ação líquido de impostos um pouco maior, de R$ 2,52. O yield cresce um pouquinho para 9,6% e o preço teto fica na faixa dos R$ 28,00, margem de segurança positiva por 7%. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like e também considere se inscrever no canal se você investe em ações visando dividendos igual a mim. Além disso, temos também um clube de membros que você pode se filiar por apenas R$ 4,99. Vai ter vários benefícios, inclusive vídeos exclusivos e contato direto comigo em nosso grupo do Telegram. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo.